pessoas! E aí, tudo em paz? Que bacana! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Harmonia, né? Tô um tempinho sem fazer tutorial, mas é isso aí. Tentando visualizar coisas mais interessantes, né? Para montar um site, fazer... colocar exercícios no ar para o pessoal continuar estudando e aprendendo. Bom, tutoriaisemmusica.wordpress.com, né? O blog dos tutoriais continua lá, e se você quiser também encontrar toda essa informação, toda essa sequência dos tutoriais, você pode visitar meu site e aí clica em tutoriais em música, né? Tem bastante material, é o mesmo material basicamente, arrumado, né? Disposto de uma maneira um pouco diferente, que na minha opinião até um pouco mais fácil de encontrar, mas vamos lá. Bom, nesse tutorial aqui eu vou falar sobre o acorde napolitano, tá? Tem algumas pessoas que estão me escrevendo perguntando: pô, Carlinhos, o que é o acorde napolitano, escala napolitana, esse tipo de coisa. E aí eu prometi que essa semana ia fazer, então tá aqui. Bom, a escala napolitana ela vai derivar, tá, desse acorde napolitano aqui. Então eu vou começar explicando esse cara aqui. O acorde napolitano, gente, na verdade é um acorde maior, tá, que é formado em cima do segundo grau rebaixado meio tom. Pô, Carlinhos, que negócio complicado. Não, daqui a pouco a gente vai enxergar e vai ver que não tem nada complicado. É conhecido como um acorde de sexta napolitana, tá? A representação dele, portanto, é o nap de napolitano. E 6 por quê? Porque ele aparece normalmente na primeira inversão. Se ele não tiver invertido, você só coloca nap. Mas normalmente ele aparece na primeira inversão. Então aí vai ser nap 6. 6 de quê? Da primeira inversão, tá? Normalmente ele aparece no campo harmônico menor, certo? Menor, a gente vai ver que ele é muito usado mesmo no campo harmônico menor. Normalmente ele precede o quinto grau. Reparem que o quinto grau aqui está maior, ou seja, é aquela alteraçãozinha na escala menor para formar sensível, tá? Então vai ter o quinto grau maior, e ele substitui muito bem a progressão 1, 4, 5, certo? Aqui no campo harmônico menor. Então vamos para uns exemplos, né? Porque os exemplos muitas vezes valem mais do que 1582 palavras. Vamos lá. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma escalinha de Lá menor, certo? Estou no meu campo harmônico aqui de Lá menor. Uma escalinha de Lá menor, sem alteração nenhuma, portanto, certo? E coloquei uma pequena progressão, que eu vou tocar agora para a gente ouvir. Então eu tenho primeiro grau, Lá menor, quarto grau, Ré menor, quinto grau, Mi maior, coloquei uma sétimazinha aqui também para dar um charme, certo? E voltei para o meu Lá menor, primeiro grau. Então vamos ouvir isso aqui. Certo? Primeiro eu toquei os acordes, como ele está escrito aí, depois eu fiz arpejado, sempre do grave para o agudo, tá? Bom, então isso aqui foi a progressão 1, 4, 5, 7, 1 em Lá menor. Vamos ver agora substituindo isso aqui, esse quarto grau, pelo acorde napolitano, que aí você vai perceber bem a diferença, tá? Então a única alteração que eu fiz aqui foi o seguinte: ao invés de usar o quarto grau que eu tive antes, eu resolvi usar o nap 6. Repare que o baixo é a mesma coisa, tá? Por que, Carlinhos? Justamente porque ele está na primeira inversão. Então é por isso que substitui bem, porque a progressão, ó, se você reparar que a mão esquerda que eu estou fazendo é exatamente a mesma mão esquerda que eu fiz no exemplo anterior. No próximo slide a gente vai comparar um com o outro e vai ver que fica mais fácil.
tá? A única diferença da escala menor para a escala napolitana, no caso, vem a ser essa aqui, ó. Você pega o segundo grau, certo? E coloca ele meio tom, ele rebaixa meio tom. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um bemol no si, tá? Já eu vou tocar essas duas escalas aqui para a gente ouvir também a diferença. Deixa eu tocar essa progressão aqui, usando agora o NAP 6 ao invés do quarto grau. Vamos lá. Bonito, né? Então, na verdade, a única diferença que tem dessa progressão aqui para a progressão anterior é somente essa notinha aqui, ó. Ao invés da gente usar o Lá, a gente usou um Si bemol. Você vê como muda? Repara, eu vou tocar aqui de novo. Eu tenho que soltar o microfone e tocar. Primeiro eu vou fazer o 1/4, esse aqui, e depois o 1/6. Eu vou parar aqui, não vou nem fazer o desfecho, tá? Tocar somente 1/4 e depois um NAP. 1/6 não, falei 1/6, mas errei. É um NAP 6, tá? Lá vai. Esse foi 1/4. Esse foi um NAP. De novo. A única diferença, portanto, ó, da escala menor para a escala napolitana é um bemol no segundo grau. Nesse caso aqui, um bemol, né? Pode ser que seja um B-quadro. Se a gente tiver com um campo harmônico que tenha muitos sustenidos, provavelmente vamos precisar colocar um B-quadro e não um bemol. A ideia é rebaixar o segundo grau em meio tom, tá? Lembra que não pode ser Lá, por exemplo, aqui Lá sustenido. Não, a escala tem que ser diatônica. Temos que ter todas as notas, tá? Então vai ser Lá, Si bemol, tá? E aqui a única diferença que a gente tem aqui, a notinha aqui, o Lá, ao invés da gente fazer Ré, Fá, Lá, a gente faz Ré, Fá, Si bemol. Ou seja, é um acorde de Si bemol, que é o segundo grau do campo harmônico menor, rebaixado, e aí, portanto, ele forma um acorde maior. Beleza? Tem uma música muito conhecida, que tem um exemplo belíssimo aqui do NAP, tá? Beethoven, certo? A Sonata ao Luar, muita gente conhece. Eu vou tocar aqui rapidamente essa pequena introdução aqui, só para a gente perceber o NAP. Esse primeiro grau aqui, ele é todo esse primeiro compasso, tá? Aí depois o que é que ele faz? Ele muda o baixo para a terceira inversão, ou seja, somente o baixo passa a fazer a sétima. Terceira inversão, o que que é? É a sétima, né, do acorde no baixo. Então ele está aqui, Dó sustenido menor, campo harmônico. Primeiro grau aqui, Dó sustenido menor. Aqui ele Dó sustenido menor com o baixo no Si, certo? É o 1/4/2 a representação. Aí aqui ele chega no sexto grau, que no campo harmônico menor é um acorde maior, certo? E aí depois a alteraçãozinha aqui, ó, o Ré natural. Se a gente está num campo harmônico de Dó sustenido menor, qual é o segundo grau rebaixado? É o Ré natural, certo? Então esse cara aqui, ele é o NAP, e a gente vai ver que ele forma justamente um acorde de Ré maior. Lá, Ré natural, Fá sustenido,
com o baixo no Fá sustenido, formando então o NAP6. Aqui ele faz uma brincadeira em cima do quinto grau, só para criar tensão, né? E aqui ele resolve novamente no primeiro grau. Então vamos ouvir isso aqui. Bonito, né? Então, o que ele faz aqui? Primeiro grau. Primeiro grau é esse cara aqui. Depois, terceira inversão do primeiro grau. Ou seja, ele só mudou o baixo, certo? O acorde aqui na mão direita permaneceu, ó. Primeiro grau. Terceira inversão do primeiro grau. E agora o sexto grau. Agora o napolitano. Bonito ele, né? Ó. Certo? E aí depois ele brinca com o quinto grau. Beleza, é isso aí. Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial da série Harmonia, né? Longo porque a gente precisa explicar direitinho as coisas, tá? Não dá para fazer sempre os vídeos curtos, porque dá para ser curto quando é uma leitura rítmica, um ditado, uma coisa bem básica assim, mas tem alguns que tem que ser mais longos porque a explicação tem que estar bem feita, tá? O importante é que você entenda. Não adianta nada eu ficar explicando aqui e as pessoas não entenderem. Beleza? E nesse caso aqui o importante é treinar, para treinar o ouvido, certo? Botar o ouvido para reconhecer quando é a progressão 1/4 e quando é a progressão 1/NAP6. Beleza? É isso aí, moçada. Não para de ouvir, nem para de pensar. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!